Quem estava acompanhando tudo por lá e pode trazer mais informações para a gente, Murilo Fagundes, nosso repórter, que já acompanhou a eleição que estava acontecendo nesse sábado também, da presidência do Senado, presidência da Câmara, viu ali Hugo Motta e Davi Alcolumbre de perto no sábado. E hoje também a gente teve reunião com esses novos presidentes da Câmara e do Senado, envolvendo o presidente Lula aí no Planalto. O que você conta para a gente, Murilo, de como foi essa reunião, o clima entre esses novos presidentes e Lula? É isso, nós acompanhamos, né, Paola? Eu e Paola Coenca aqui nesse trabalho desde sábado para levar a melhor informação para quem está em casa. Uma ótima tarde a você, Paola, a quem nos acompanha aqui no SBT News, no Poder Expresso. Veja, foi um dia então de um primeiro contato oficial entre Lula e os novos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e também um dia de aproximação do Judiciário. Cerimônias protocolares, mas eu começo falando sobre o encontro de hoje mais cedo entre Lula e os novos presidentes então da Câmara e do Senado. A ideia, Paulo, é mostrar que há uma nova fase. Por que a chegada de Hugo Motta é tão importante à Câmara? Porque o ministro da articulação política de Lula, Alexandre Padilha, tinha uma relação muito ruim com Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Então, quem assumia esse papel, essa postura de articulador do governo na Câmara, era o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e muitas vezes o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas pautas econômicas. Com a chegada de Hugo Motta à presidência da Câmara, Alexandre Padilha respira aliviado porque não tem um desafeto no comando da Câmara dos Deputados. Hugo Motta, então, é visto como uma nova peça nessa relação entre o Executivo e o Legislativo e tem dado sinais de que vai conseguir aí fazer um jogo de entender quais são as demandas principais do governo. Hugo Motta tem apontado uma defesa da democracia, o que deixa o governo com expectativas de que ele não leve à frente pautas ali ligadas ao bolsonarismo, como a questão da anistia para os presos do 8 de janeiro. Hugo Motta também tem indicado que vai pautar aqueles projetos de interesse do governo, mas que tem ali um impacto direto na economia. O governo quer pautar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos ainda neste ano e outros projetos que versam sobre a economia. Hugo Motta também tem se mostrado aí receptivo a essa questão e hoje mais cedo, tanto Motta quanto Alcolumbre indicaram isso numa declaração à imprensa aqui no Palácio do Planalto ao lado do presidente Lula. Então esse foi o tom, um tom de todos se ajudarem, de todos começarem essa nova fase, buscando consensos. Tanto Hugo Motta, quanto Alcolumbre, quanto o presidente Lula trouxeram esses pontos. Lula chamou Alcolumbre e Hugo Motta de amigos e disse então que não terá problema na relação com os novos presidentes da Câmara e do Senado. No início da tarde, nós tivemos a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Quem discursou foi o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, e os outros chefes de poderes abriram mão da palavra, como é de costume o que acontece no ano judiciário, porque tanto os representantes do Legislativo quanto do Executivo dão esse protagonismo para o chefe do Poder Judiciário, que no caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Depois disso, Paula, houve esse evento da abertura do ano legislativo, com Davi Alcolumbre conduzindo essa sessão. Só que nessa sessão, no Congresso, o presidente Lula não foi. Ele segue aqui tendo outras reuniões no Palácio do Planalto, mas quem representou o Executivo foi Rui Costa. Esse primeiro momento do ano legislativo é sempre marcado por muita manifestação. A gente lembra que o próprio ex-presidente Bolsonaro foi vaiado ali pela oposição à época. Ele até respondeu, né, vocês me esperam em 2022, acabou derrotado na eleição para o presidente Lula, mas esse ano Lula decidiu não ir para a abertura do ano legislativo. E o que a oposição fez foi muita manifestação. Está tendo uma guerra dos bonés lá na Câmara do Congresso. A gente lembra que na eleição do Congresso no sábado, os governistas usaram um boné ali, fazendo uma provocação aos apoiadores de Donald Trump, escrito ali no boné, né, o Brasil é dos brasileiros. E hoje os bolsonaristas reagiram e estão usando um boné em que esse boné está escrito assim, Bolsonaro 2026, de volta à comida barata, algo nesse caminho.
E a oposição está fazendo uma crítica dura ao presidente Lula, ali levando picanha para o plenário, levando café, fazendo todo esse tipo de crítica. E o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, retaliou esse tipo de manifestação na abertura do ano legislativo. Ele tocou ali uma sirene, né, que é usada quando há uma desordem ali no plenário, e disse o seguinte: vamos respeitar a abertura do ano legislativo, aqui não é lugar disso, e tentou então acalmar a situação, mas os bolsonaristas vieram com tudo hoje nessa abertura do ano legislativo e estão fazendo essa campanha rebatendo aquela estratégia do governo no sábado de usar um boné anti-Donald Trump. A apuração da nossa produtora no Congresso, Márcia Lorenzato, viu, Paola, dizendo que ela perguntou ali, né, ao deputado Sóstenes Cavalcante de quem foi a ideia de usar esse boné hoje em referência ao ex-presidente Bolsonaro. E ele respondeu: a ideia foi de Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro que assumiu como ministro agora a Secretaria de Comunicação do governo Lula. Ele disse o seguinte: olha, quem teve a ideia foi ele, no fim de semana o que a gente está fazendo é melhorando a ideia, copiando e melhorando a ideia dos bonés. Fato é que temos uma guerra dos bonés nessa abertura do ano legislativo, no mínimo curioso, né, Paola? Mas dá o tom do que vai ser esse 2025, um ano de bastante conflito, pelo menos na retórica, né, nas redes sociais, entre os bolsonaristas e os petistas, claro, entre os apoiadores do governo. É uma guerra não só retórica, como visual, né? Pelos próprios bonés ali, a gente vê que é uma guerra estética também, para ver quem consegue emplacar a sua mensagem melhor, se não seja falando, que seja ali pelo bonezinho, de fato, tendo toda essa entoação a respeito do assunto. Bom, Murilo, a gente segue acompanhando, de fato, como é que tudo isso vai se desenrolar. A gente tem essa primeira semana já como um grande medidor de tudo que está acontecendo e também sobre essas possíveis mudanças nos ministérios com as mudanças que vêm no Congresso Nacional. Muito obrigada, viu, Murilo, de novo pelas suas informações. Murilo Fagundes, nosso setorista de Planalto.